Glória a Deus, boa noite. Aleluia, tô animado? Graças a Deus, que eu não tô muito animado. Tomei o meu Vitafor de manhã, mas olha, tem que estar preparado para pregar 3 vezes no dia, tá? Ainda bem que o nosso pastor é bodybuilder. Graças a Deus por isso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tem uma palavra, mas tem meio. Eu não estou desanimado, é só meu corpo que não está acompanhando o ânimo do meu coração. Estamos lá, estamos juntos? Então te anima pelo meu corpo, que daí vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, nós estamos juntos aqui, que é isso? Oxe. Glória a Deus. Tem uma palavra de Deus hoje. O tema da mensagem é nossa cultura de honra. E eu trouxe essa mensagem por causa do tema desse mês, né? Eu sou nações. Eu já falei 2 vezes hoje, vou falar pela 3ª vez. Eu gosto muito, eu aprendi muito com o pastor Rob, né? Que ele sempre nos incentiva, nos encoraja, nos puxa para uma responsabilidade individual, né? Então, a gente já teve um tema Somos Nações, mas eu gostei muito desse Eu Sou Nações, porque isso você tem que dizer e não dá para você dizer por alguém. Quando você diz Eu Sou Nações, você está dizendo só por você. E se tu és nações e eu sou nação, nós somos. Mas às vezes quando a gente diz nós somos, eu não sei se tu és. Está entendendo a filosofia da coisa? Porque aí a gente fala tudo junto, né? Aquela história assim, ó, quando todo mundo é bonito, ninguém é bonito, sabe, né? Porque se todo mundo é bonito, pode ser que na verdade todo mundo seja feio. Mas é que não quiseram, tá entendendo? Então, eu gosto muito dessa chamada responsabilidade. Eu sou nações. E é por isso que eu trouxe essa ministração, esse tema, né? A nossa cultura de honra. Porque a honra faz parte da nossa igreja. A honra faz parte da nossa comunidade. E eu não sei se você já percebeu, já compreendeu, né? Porque a verdade de Deus Deus tem uma multiforme sabedoria, né? Tem uma multiforme graça e uma multiforme sabedoria. Então a sabedoria de Deus e a graça de Deus, elas são multiformes, elas se manifestam de várias formas. E para se manifestar de várias formas, ela precisa de várias igrejas. Para que cada igreja manifeste uma forma de quem Deus é. Não necessariamente é outro Deus ou outra, vamos dizer, outra manifestação. Não, é porque a verdade de Deus é tão grande que ela precisa de muitas pessoas para representar a sua verdade. O bispo JB falou, né, sobre uma parede da casa pintada de várias cores, para que ele se lembrasse que como é a verdade de Deus, sabe? A gente não carrega toda a verdade de Deus, a gente carrega a verdade de Deus, mas não carrega toda, porque a gente não consegue carregar toda. Então, a multiforme sabedoria e graça de Deus se manifesta nas igrejas. E glórias a Deus por isso. Glórias a Deus que Cristiúma se encha de igrejas. Que se encham de igrejas que nasceram, né, com a verdade do Evangelho, não nasceram de uma rebelião, obviamente nasceram com a verdade do Evangelho, de realmente pregar o Evangelho, não fazer alguma divisão ou essas coisas. Mas a Igreja das Nações tem a sua manifestação. E é muito importante você entender essa manifestação. Porque a manifestação da igreja, a unção da igreja, a visão que o Senhor dá para essa igreja, ela precisa recair na tua vida. E é por isso que você está aqui essa noite, é por isso que o Senhor te trouxe aqui essa noite. É por isso que o Senhor te agregou a essa igreja. Porque de alguma maneira há uma unção que flui nesse lugar que quer invadir a tua vida. Mas se você não compreende o ambiente, você não entende a cultura da igreja, se você não percebe o ambiente que você está vivendo, às vezes você não tem discernimento daquilo que poderiam ser bênçãos na sua vida. Então você precisa discernir os tempos e o lugar onde você está, para compreender aquilo que Deus deseja fazer na sua vida. Então você olha várias igrejas, tem igreja que tem faculdade, tem igreja que tem universidade, tem igreja que ajuda os pobres, tem igreja que ajuda os ricos, tem igreja que faz isso, aquilo outro, e nós temos a nossa igreja. E nós precisamos entender a cultura da nossa igreja. E eu gosto de falar porque a palavra cultura, às vezes, ela parece um pouco mundana para nós, né? Quando a gente fala de cultura, lembra do Ministério da Cultura, daí lembra das coisas ruins que eles fazem, e aí, às vezes, acaba que o cristão, ele tem um pouco de ojeriza da cultura e ele começa a se afastar. Mas, na verdade, a cultura é nossa. Nós precisamos, né? Passamos uma conferência aí aprendendo do lugar de influência, do poder da influência e do nosso lugar de influência. E a cultura é um desses lugares de influência.
E a cultura é muito interessante, porque a palavra cultura vem da palavra culto. E esse é um mandamento, né? A gente, teologicamente falando, a gente fala do mandamento cultural de Deus. E o mandamento cultural de Deus para o homem é cultivar e guardar. Então Deus colocou o homem no jardim e disse, cultive e guarda. Logo Deus falou para o homem um mandamento que é, faça culto e guarde tudo que você cultuar. Logo Adão foi instruído, assim como nós, a cultuar a criação de Deus, a cultivar a criação de Deus, a prestar o nosso culto a Deus, cultivando as pessoas e toda a criação do Senhor, e mandou guardar essas coisas. E aí veio o Senhor Jesus e disse para a gente assim, vigiai, orai e vigiai. Que é, faça o seu culto e guarde as coisas, e seja um vigia daquilo que Deus fez. Então Jesus traz o mesmo mandamento, o mesmo mandato cultural para a gente. Então existe a nossa cultura de honra. Outras igrejas têm outras culturas, nada fora do Evangelho. Vou repetir para você, o Evangelho e a verdade de Deus ela é muito grande para ser contida apenas num lugar. Então nós temos a nossa cultura, nós temos a cultura da Igreja das Nações. Nós temos a nossa cultura de honra. Outras igrejas se manifestam de maneira diferente. E está tudo certo com isso. Nós não queremos mudar as outras igrejas. Nós queremos entender o que o Senhor Jesus tem para essa igreja. E aí então você entende que nós somos mandados, nós temos um mandato, um mandamento do Senhor para cultivar as coisas, para criar uma cultura. E dentro da igreja do Senhor vai se criando uma cultura. Quem tem empresa, né, os empreendedores, os empresários, eles entendem assim, cada empresa ela tem uma cultura empresarial. Às vezes ela é intencional, criada de maneira intencional, e às vezes ela simplesmente acontece. Né? E o que é uma cultura? São princípios e valores que regem uma sociedade. Então a Igreja das Nações, ela tem princípios e valores muito importantes, obviamente advindos da palavra de Deus, da Bíblia, que é muito importante para nós. Não que os outros não sejam mais importantes, mas que esses são muito importantes porque fazem parte da visão que nós carregamos em Deus. E a honra é um desses princípios. Então nós temos uma cultura, nós precisamos defender essa cultura, entender para depois defender e viver essa cultura de honra. E o que é honra, Neto? Honra é considerar os outros mais importantes que você. Então, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja, nós precisamos viver uma cultura de honra, porque ela está no DNA da nossa igreja. E essa cultura nos diz que para honrar os nossos irmãos, nós precisamos considerá-los mais importantes do que a gente. E aí eu vou te dizer uma coisa muito importante a respeito dessa cultura de honra e da defesa dessa cultura. Eu não sei se você já percebeu, mas o movimento profético, e eu gosto muito de profecia, não sei se você gosta, eu acho que gosta. Porque você chegou cedinho para ver o Vitor Hugo aqui. Nunca vi, nossa, era a Bíblia, era crente profético, né? Porque não tinha ninguém no lugar, mas tinha uma Bíblia profetizando que teria um crente. É o lugar profético que se fala. E eu vou contar uma coisa para você, a profecia, a palavra de Deus, ela se manifesta em um ambiente com honra. É por isso que é ainda mais importante a gente compreender essa cultura, viver essa cultura, para que o Senhor se mova profeticamente no nosso meio. Porque a profecia está altamente ligada a um ambiente de honra. Deus não fala onde há desonra. Deus não fala onde há desonra. O Senhor Jesus não operou milagres onde havia desonra. Mas o Senhor Jesus operava muitos milagres onde havia honra. Aquele centurião chegou para Jesus e disse, eu não sou nem digno que tu vá na minha casa, mas só fala uma palavra. Tamanha era a honra dele para Jesus. Então um movimento de honra, um ambiente de honra, uma cultura de honra, ela cria, ela dá possibilidade, ela estabelece a base de um movimento profético. E como diria Moisés para Josué, oxalá toda a igreja das nações profetizasse. Oxalá não tivesse, oxalá é quem dera, tá? Não é na NVT, né? É na versão antiga. Vou refazer aqui o oxalá. Quem dera, diz Moisés para Josué, todo o povo de Israel profetizasse, porque o Josué estava incomodado, porque tinha dois lá profetizando fora do arraial, o Edade e Medade. Estava profetizando fora do arraial. E ele pensou, manda esses caras ficar quietos.
Então, no movimento de honra dentro desse lugar, dentro dessa comunidade, vai permitir que você seja usado por Deus. Vai permitir que os nossos irmãos sejam usados por Deus para dar palavras de encorajamento, de edificação, de exortação, de direção. Vai permitir que o Senhor se mova. Então é muito importante que nós entendamos, compreendamos, vivemos na prática esse movimento, essa cultura, que a gente não deixe cair. Eu sei que muitas pessoas já andam nesse movimento, mas é muito importante isso para a nossa igreja, porque faz parte do nosso DNA. Faz parte do nosso DNA. E os dons, de acordo com o apóstolo Paulo, estão disponíveis para nós. E nós precisamos de dons, nós precisamos de encorajamento. Quantas vezes você veio na igreja e falou assim: Senhor, fala comigo? E quantas vezes você veio na igreja e falou: Jesus, me usa para falar com alguém que está pedindo para ti falar com ele? Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Essa era a introdução para você se conectar aí, você se achar. Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, nesses breves 5 versículos, ele elenca alguns pontos que eu quero tratar com vocês a respeito de uma cultura de honra. A respeito de como a igreja do Senhor deve se portar, de como os membros devem se portar. E a primeira coisa que ele fala é concordando sinceramente. Na cultura de honra, nossa cultura de honra precisa de concordância sincera, não forçada, mas voluntária. É interessante que o apóstolo Paulo ele fala sobre a concordância, mas ele também fala sobre a sinceridade que deve acompanhar a concordância. Logo, ele não está falando apenas do ato de concordar, mas do coração qual se concorda. Ele não está falando só da atitude exterior de concordar, ele está falando da atitude interior. Ele está dizendo: olha, você tem que concordar. Sabe quando você fala para o seu filho assim, fazer uma coisa, e aí ele vai fazer meio triste, e aí você diz: mas faz feliz, eu quero te ver sorrindo. É mais ou menos o que o apóstolo Paulo está falando. Ele fala assim: eu quero que você concorde, mas eu quero que você concorde sinceramente. Porque numa cultura de honra, é necessário concordância. Porque o Senhor não pode agir onde há discordância. Jesus disse para o apóstolo Pedro: Pedro, o que a igreja liga na terra vai ser ligado no céu, mas o que vocês desligarem na terra vai ser desligado no céu. Então não é possível a uma igreja do Senhor se mover sem a concordância. Mas uma concordância sincera, não forçada, igual às vezes a gente faz com os nossos filhos. E não está errado não, tá, irmão? Porque com gente matura a gente tem que forçar. Se está sob a sua responsabilidade, se é seu filho, faça ele mesmo sorrir, porque a criança é imatura, ela tem que aprender pelo comportamento, ela vive na lei. É a história para o outro lado, né? Mas a criança vive na lei, ela precisa aprender pelo comportamento mesmo, não tem problema. Mas você não vive mais na lei, não é? Porque você já é maduro, e aí você precisa compreender a graça. E aí você precisa entender que o Senhor quer mudar o teu coração para fazer você concordar, não apenas com atitudes exteriores, mas concordar dentro do teu coração, sinceramente concordando. E eu gosto muito de falar sobre casamento nesse sentido, porque casamento é o lugar onde às vezes há mais discordância. Casamento é o lugar que existe uma palavra mágica, né? Uma palavra das mulheres, uma frase das mulheres. Aqui não, né? Aqui não, porque aqui todo mundo vai vir quinta no culto, na celebração dos casais, então aqui não. Mas por aí, existem algumas mulheres que falam assim: eu te disse para o marido. Que o marido, ele inventa umas coisas assim, coisa de jirico, como diria lá em Itajaí, ele inventa umas coisas assim sem pé nem cabeça, e ele diz: vai dar certo.
E aí ele começa aquela empreitada e a mulher dele disse, não faz. Aí quer dizer, se ele começou assim, ele já começou na discordância, concorda? Porque daí ele começou uma coisa que a mulher dele já não concordou. Então já há uma concordância, nós nem estamos falando de sinceridade. Que é uma discordância sincera daí no caso. O marido começou, mas a mulher já está discordando, já está fadado ao fracasso, tá, irmão, essas coisas. Já está fadado ao fracasso. Mas, enfim, voltamos à nossa história. Ele começa, e daqui a pouco a coisa começa a dar errado, mas ele tenta com todas as forças. Por quê? Porque se ele confessar para a mulher que não deu certo, ele sabe que vai vir a frase abençoada do eu te disse. Eu avisei. E é assim, irmão, pior do que um marido teimoso, cabeça dura, é a mulher do eu te disse. Porque às vezes a gente quer mostrar a nossa vontade para os outros, porque a gente não quer assumir a responsabilidade de concordar. E já viu que às vezes te contamina esse pessimismo e nada vai dar certo, e tu não concorda com as coisas, e já pega assim a pior probabilidade que pode dar e lança com a tua boca para o mundo, assim, para todo mundo escutar, para de maneira que se der errado, tu não tens responsabilidade. Tu dá um passinho atrás porque tu fala assim, ó, não, eu estou isento dessa responsabilidade. Minha irmã, você está isenta da responsabilidade do teu casamento? Porque se o barco do teu marido afunda, tu sabe que tu afunda junto, né? E que se o teu marido é cabeça dura, tu tem que orar para o Senhor e concordar com ele. Ficou pesada essa mensagem agora. Tem que dar um jeito de... Mas é cabeça dura, assim, a gente já sabe, irmã, todo mundo sabe, tá? A sociedade inteira sabe que o que mais tem é um homem cabeça dura e teimoso. Que não ouve a mulher, a gente já sabe disso. Mas a semente da discordância vai furar o barco que tu tá. A coisa vai dar errado para ti mesmo. E a manifestação dessa discordância não vai levar ninguém a lugar nenhum e só vai prejudicar a tua vida. Mas às vezes se tu concordar, se tu aconselhar a não fazer, mas estar junto quando for feito, o Senhor pode mudar a tua sorte. Não quer dizer que tu não aconselhou que não era um bom caminho, mas já que o teu esposo está tomando esse caminho, você vai junto com ele e vai dizer, eu estou junto com você. E não vou dizer, nenhuma mulher vai mais dizer eu te disse depois dessa também, né? Dessa pregação, ninguém mais vai dizer eu te disse. O marido às vezes também diz para a mulher, né? Mas não vai mais dizer também. Porque você vai concordar. E se vocês dois ligarem no céu, pode ser que seja, se vocês dois ligarem na terra, pode ser que seja ligado no céu. E o Senhor faça um milagre pela tua fé, minha irmã. O Senhor faça um milagre para honrar a tua fé e a tua submissão. Aquilo que aparentemente tu não concordou. Neto, o que isso tem a ver com a mensagem? É porque isso acontece na igreja também. Porque se tu já não concorda dentro da tua casa, às vezes tu vem para a casa do Senhor e aí tu não concorda com nada. E aí tu vem para a casa de Deus achar uma coisa para te discordar. Aí tu vê se a luz está segundo a tua concordância, tu vê se o slide está segundo a tua concordância, tu vê se a arte ficou bonita, tu vê se a bateria está baixa, está alta, tu vê se o vocal está isso. Você vai achar, tu vê se a cadeira está organizada, tu vai achar alguma coisa para discordar. Porque a discordância que começa em casa termina na igreja. Mas o Senhor não vai mover nós como igreja para outro lugar se nós trouxermos discordância para cá. E o Senhor não vai mover a tua família para outro lugar se houver discordância. E a coisa mais linda do mundo, minha irmã, é quando o teu esposo chegar arrependido, igual um cachorrinho, né? Com a orelhinha abaixo e falar para ti que não deu certo, e tu dizer, tudo bem, meu amor. A próxima você consegue. Aí você trouxe uma redenção na vida dele, que ele nunca mais vai fazer nada sem te perguntar. Você pensa que o seu marido não fala as coisas para você porque ele quebrou a cara? Irmão, um homem vai quebrar a cara 50 vezes na vida. Mas quando ele saber que tem um ombro amigo na sua esposa, a próxima vez, irmã, ele vai, meu Deus, ele vai te detalhar o plano dele e tu vai dizer, não, meu filho, assim não, faz assim, faz assado, faz assado. E vocês vão ser uma bênção. Porque vocês sendo uma bênção, a nossa igreja vai ser abençoada. Você vai chegar aqui abençoado porque não há discordância. E quando há discordância na nossa casa, a gente sai de casa, né, e chega e está querendo alguém para discordar.
Então, numa cultura de honra, não pode haver discordância. Precisa haver concordância, e não só concordância, concordância sincera. E tem outro lado também, porque pega para todo mundo. Porque às vezes na casa do Senhor, às vezes na nossa igreja, você vai concordando. Ai, fez isso, fizeram aquilo, e é isso e aquilo, e você vai concordando. Porque as coisas estão de acordo com aquilo que você acha que devem ser. Mas eu vou te contar uma coisa, daqui a pouco o teu líder vai fazer alguma coisa que você não concorda. E aí a tua concordância sincera vai ser testada. Porque concordar quando as coisas são feitas da maneira como eu acho, é bem fácil. Ah, isso aí, eu amo essa música, eu amo esse jeito de tocar, eu amo essa pregação, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Ah, eu concordo. É muito fácil a gente concordar. Agora, quando as coisas vão acontecendo de maneira que não é aquilo que a gente gosta, né, dos nossos gostos pessoais, aí a nossa concordância sincera vai sendo testada, para ver se a gente vai permanecer sinceramente concordando, ou agora achou-se no direito de discordar. Então, para uma cultura de honra, para que a gente mantenha a honra no lugar merecido, para que a gente crie esse ambiente, nós precisamos concordar. Não sou eu que estou dizendo, irmão, tá? É o apóstolo Paulo. Ele está dizendo para nós, então completem minha alegria, concordando sinceramente. Tem o Espírito Santo aí, tem motivação, tem alegria? Então concordem sinceramente. Segundo ponto, ele diz, amando-se mutuamente. Nossa cultura de honra precisa do amor recíproco em que eu seja o iniciador. Não é necessário apenas o amor recíproco mútuo, que eu te amo e tu me ama. Não é só necessário isso. É necessário eu compreender que eu preciso ser o iniciador desse amor. É necessário que eu cresça e amadureça e perceba que eu preciso iniciar o amor que eu tanto queria receber. Por quê, irmão? Porque você não veio para a igreja para ser amado, você veio para a igreja para aprender a amar. É um pouco contra-intuitivo isso aqui. Só que às vezes a gente pensa que a igreja é o lugar de nós aprender, de nós sermos amados. Não, a igreja é o lugar de nós aprendermos a amar as pessoas. A igreja é o lugar para transformar o nosso coração, para que a gente não seja mais carente do amor de Deus. Para que a gente seja um rio, uma fluência, para que tenha uma fluência do amor de Deus na nossa vida para as pessoas. Porque quando eu amo as pessoas, o amor de Deus está me atravessando. Logo, é muito mais importante eu aprender a amar as pessoas do que eu me sentir amado. Eu gosto de dizer assim que não são todos, mas a grande maioria das pessoas que se sentem feridas pela igreja, elas se sentem feridas porque a carência delas de amor não foi suprida pela igreja, porque elas não aprenderam a amar as pessoas. Elas foram para a igreja para tentar receber um amor que nunca receberam, mas não perceberam que ao receber esse amor, agora você precisava entregar esse amor para outras pessoas. Que o primeiro passo é, sim, você vai entrar dentro dessa igreja e você vai se sentir amado. É isso que a gente quer, que você se sinta amado, mas que você não pare aí. Que você aprenda a transmitir o amor para as pessoas que você sentiu aqui. E se você não faz isso rapidamente, você começa a criar uma expectativa no seu coração de sempre ter uma carência de amor suprida. Mas vai chegar um momento que o Senhor vai te frustrar, porque Ele deseja que você aprenda a amar as pessoas. Porque o nosso Senhor Jesus disse, é melhor dar do que receber. E se como igreja nós não aprendemos que é melhor amar do que ser amado, nós não estamos compreendendo o Evangelho de Cristo. O Evangelho do Senhor nos chama a amar as pessoas, a ir em busca das pessoas e a amá-las. Porque quando eu faço isso, eu estou sendo lavado com o amor. Lavado com o amor. Imagine que quando eu sou amado, o amor chega em mim e para em mim. Mas quando eu amo, o amor me atravessa. E quando o amor me atravessa, gente, quando a água de Deus, a água do amor de Deus me atravessa, ela me limpa.
Porque ela está me atravessando, é um rio. Jesus disse para aquela mulher do poço: ei, um rio vai fluir do teu interior. É um rio que vai fluir, porque o rio vem de Deus e flui no teu interior. Para quê? Para amar as pessoas, para amar os perdidos. Então nós precisamos concordar sinceramente, nós precisamos nos amar mutuamente, nós precisamos trabalhar com a mesma forma de pensar. Nossa cultura de honra não permite a imposição da sua maneira de pensar, mas a transformação da sua mente para que todos tenhamos a mesma forma. Às vezes a gente imagina que a igreja do Senhor é um lugar onde eu vou chegar com a minha maneira de pensar e agregar. Às vezes a gente pensa que a igreja do Senhor é como a sociedade, uma suposta democracia. Não, aqui é uma teocracia. A igreja do Senhor não é uma democracia. A igreja do Senhor é uma teocracia, é o Senhor que manda. E o Senhor manda para os nossos pastores e nós obedecemos. Eles podem errar, né? É óbvio que podem errar, são homens. Mas o Senhor vai me provar no erro deles. O Senhor vai provar o nosso coração. Eu gosto de dizer, quem está perto de mim já ouviu isso. Você é muito mais provado quando o teu irmão você é muito mais provado, ensinado, testado, quando o seu irmão erra contra você do que quando ele acerta. Porque quando ele erra, aí nós vamos ver se existe amor de verdade. Aí nós vamos ver se nós estamos juntos mesmo quando eu erro com você, ou se o primeiro erro já as expectativas foram frustradas e aí você não quer mais caminhar junto. Então nós não estamos numa democracia. Puxa, era para mim ter falado, não era para ter falado nessa pregação, está filmado, né? A polêmicazinha também deixa a gente famoso, né? Então, além de trabalhar com a mesma forma de pensar, e aí eu queria falar outra coisa sobre a forma de pensar. Existem duas maneiras de pensar, tá? Existem várias perspectivas, mas existem apenas duas formas de pensar. Existem várias perspectivas, vários pensamentos, mas forma de pensar, forma. A coisa mais alta sobre o pensamento, sobre a elaboração do pensamento. Ou você pensa como um filho de Deus, ou você pensa como um escravo. Ou você pensa como um filho de Deus, ou você pensa como um escravo. E na igreja do Senhor, o que reina é o pensamento de filho, não o pensamento de escravo. Mas quando a gente vem para a igreja do Senhor, às vezes há muita mentalidade escrava dentro do nosso coração. E essas mentalidades escravas, essas religiosidades, quando a gente vem, né, de um mundo muito religioso, elas vão sendo confrontadas diariamente. E aí a gente sempre tem aquele embate, aquele conflito na nossa alma, na nossa mente, porque existiu uma fortaleza mental, um padrão de pensamento, um padrão de uma forma de pensar escrava. O filho, ele sempre pensa na graça e na abundância do pai. O escravo sempre pensa na escassez ao seu redor. Ele sempre pensa de uma perspectiva escassa. Será que vai dar? Será que nós vamos ter dinheiro para construir a igreja? Será que nós vamos ter dinheiro para comprar esse terreno? Será? Um filho de Deus não pensa dessa maneira. Um filho de Deus, ele pensa, o Senhor é dono do ouro e da prata. Toda a terra é do Senhor. E se o Senhor está movendo para comprar um terreno e fazer uma igreja, um campus, uma universidade e coisa, eu não sei qual é o tempo, mas já começou esse tempo e eu concordo sinceramente com isso e eu estou indo nesse pensamento. Porque a minha mentalidade é de um filho de Deus, a minha mentalidade não é de um escravo, que está pensando que pode faltar. Então um escravo está sempre pensando naquilo que pode faltar. Mas o salmista Davi já nos disse, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Um filho de Deus não sente falta de nada, porque ele conhece o pai que tem. E mesmo que o pai não dê os recursos no momento certo, o pai vai prover os recursos. Você cantou aí, né? Jeová Jiré é um Deus que provê recursos. Então, nós temos que ter o mesmo modo de pensar. Nós temos que ter o mesmo modo de pensar. Não quer dizer que nós pensamos da mesma maneira, nas mesmas coisas. Quer dizer que nós temos um modo de pensar igual. Você tem um dom, você tem um ministério, você tem uma habilidade, você tem uma frequência, você flui de uma maneira, eu fluo de outra, glória a Deus por isso, porque nós não somos robôs feitos para serem iguais, nós somos todos diferentes, nós somos pedras vivas, nós não somos tijolos.
Então nós somos diferentes. Nós somos diferentes, mas o nosso modo de pensar precisa ser igual. Nós precisamos pensar da mesma maneira, nós precisamos pensar na graciosidade do Pai, não na escassez do mundo, não na escassez como um escravo. Então um filho sempre vai pensar no propósito de Deus a respeito daquilo que Deus está falando. Um escravo sempre vai pensar se há uma recompensa para ele naquilo que ele está fazendo. Mas o filho nunca vai pensar na recompensa, por mais que ele saiba que ela vai vir. Mas não é a recompensa que lhe satisfaz, porque ele sabe que o pai dele é o dono de tudo. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, né? Coloca no teu carro lá, teu caminhão. Então, além de nós termos a mesma forma de pensar, nós precisamos trabalhar para um só propósito. Então, a nossa cultura de honra tem um único propósito: amar a Deus e amar o próximo. E você está olhando aí e está pensando, tem um erro de português aí, né? Porque você está dizendo que tem um único propósito, aí está dizendo que tem que amar a Deus e tem que amar o próximo. Não, é porque essas duas coisas são a mesma coisa. Não dá para amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Você não consegue amar a Deus sem amar o teu próximo, e também não consegue amar o teu próximo sem amar a Deus. Porque o amor, gente, só tem uma fonte: o amor provém de Deus. Logo, para te amar o teu próximo, como a ti mesmo, como Jesus manda, você precisa do amor de Deus, não do teu amor. Não do amor natural, que é interesseiro. Não do amor natural que é impaciente, que não é longânimo. Não, você precisa do amor de Deus. Então, para amar as pessoas, você precisa do amor de Deus. Para amar a Deus, você precisa amar as pessoas. Porque João diz, você não pode amar a Deus que você não vê, se você não ama o teu irmão que você vê. Então olha só, para uma cultura de honra, para defender a nossa cultura de honra, para que a gente ande numa cultura de honra, nós precisamos amar a Deus e amar o nosso próximo. E compreender que essas duas coisas estão intimamente ligadas. E à medida que você se aprofunda em Deus, você se aprofunda em amor ao próximo. E que se supostamente você não está se aprofundando em amor ao próximo, significa que você não está se aprofundando em amor a Deus, por mais que haja uma aparente espiritualidade da tua parte. Porque senão a gente vira fariseu. O fariseu é que acreditava que tinha uma espiritualidade superior, mas não amava ninguém, não amava nem o pai e a mãe dele. O fariseu não amava nem o pai e a mãe. Ele pegava o dinheirinho que era para dar para o pai e da mãe e queria oferecer a Deus como oferta, para não honrar o seu pai e sua mãe. Então, se você acha que dá para se aprofundar em Deus, e não se aprofundar no amor, na gentileza, no afeto, na afeição com as pessoas, você está muito enganado. Eu passei muito tempo da minha vida pensando dessa maneira. Eu pensava que dava para mim me aprofundar em Deus, sem necessariamente eu me aprofundar no amor às pessoas. Sem melhorar o meu trato, o meu comportamento, né, a minha simpatia, a minha empatia. Eu pensava isso. Né, eu queria sapatear sem amar as pessoas. Mas não dá para fazer isso. O amor a Deus é expressado pelo amor às pessoas. E quanto mais você ama as pessoas com o amor de Deus, mais você ama a Deus e mais Deus se revela para ti. Então, numa cultura de honra, nós precisamos trabalhar com o mesmo modo de pensar e trabalhar para um só propósito. E qual é esse propósito? É amar a Deus e amar o próximo. Então, tudo que nós fazemos nessa igreja, como igreja, é para amar a Deus e amar ao próximo. É para que as pessoas entrem nesse lugar ou se relacionem com nós de alguma maneira e se sintam amadas ao ponto do constrangimento do amor. A ponto de elas pensarem, ao ponto de ela ficar encabulada de tanto amor que está sendo dado para ela e ela não tem nem palavras para expressar o que está acontecendo. Nossa cultura de honra depende de eu pensar menos em mim e mais em você. E aí o apóstolo Paulo diz, não sejam egoístas. Então o que é o egoísmo? É a doença do ego. É quando eu penso muito em mim. É quando eu penso em mim antes de todo mundo. É quando eu me coloco no centro da minha vida.
É quando eu orbito em mim mesmo. É quando eu não compreendo que eu preciso pensar mais no outro do que em mim, e essa é a beleza do Evangelho. Foi exatamente isso que Cristo fez, pensou mais em nós do que nele mesmo. Porque à medida que eu vou me libertando do meu egoísmo, a minha vida vai ficando mais leve. Porque tem problemas, irmãos, que acontecem na nossa vida que se a gente parasse de pensar, não sofria mais. Tem problemas na nossa vida que Deus não vai resolver. É só a gente parar de pensar, porque a gente pensa muito na gente. Como eu penso muito em mim e eu estou vendo esse problema me afetar, esse problema está criando assim um tsunami na minha vida. Mas a partir do momento que eu paro de pensar em mim, sabe quando você vê uma desgraça muito grande e aí você fala, meu Deus, né? E eu aqui reclamando da vida. Sim, a gente reclama das coisas porque a gente pensa muito na gente. E é por isso que há reclamação na nossa boca. É por isso que há pouca gratidão e muita reclamação, porque a gente pensa muito em nós. Mas se nós pensássemos mais nas pessoas, haveria mais louvor e gratidão no nosso coração. E uma cultura de honra necessita que nós pensamos menos em nós e mais nos outros. Nossa cultura de honra não existe para impressionar ou tentar provar algo a alguém. Veja bem, irmão, uma das nossas, até dos 5 valores, né, que a gente trabalha, que é o amor a Deus, o amor ao próximo, a excelência, o serviço, esqueci do último, que você aprende na primeira aula da jornada do discípulo. A excelência, irmão, não é uma tentativa de impressionar ninguém. É a revelação daquilo que nós somos em Deus. Essa igreja não trata a excelência como um valor primordial de tudo que ela faz, porque ela deseja impressionar alguém, ou provar algo a alguém, ou de alguma maneira provar algo às pessoas que nós somos melhores do que quem quer que seja. Nós somos excelentes porque nós entendemos quem nós somos, filhos de Deus. E filhos de Deus agem de maneira excelente. E para quem não veio de uma cultura de excelência, a excelência às vezes também conflita no coração. E às vezes, para não ser excelente, a gente dá desculpa do quê? A desculpa do recurso. Às vezes o nosso coração dá a desculpa do recurso e diz, não, mas eu não tenho dinheiro, não, mas eu não tenho recurso, não, mas eu não tenho tempo. E a gente usa vários subterfúgios para tentar dizer que nós não somos excelentes por causa disso. Não, irmão. Não, isso é pensamento escravo. Porque a excelência é o que tu faz com os recursos que tu tens, não o que tu faz com outros recursos que alguém tem. A excelência é como você lida com os recursos que Deus já te deu. Então, dá para ser bem arrumado, meu Deus, dá para ser bem arrumado usando roupa da Riachuelo. Mas dá para ser bem arrumado usando roupa da Zara. Como dá para ser bem arrumado usando roupa da Prada. Não sei se eu vou chegar lá. Mas aí diz respeito apenas aos recursos. Porque você já viu uma pessoa bem arrumada? Não importa o recurso que ela tenha. Ela anda bem arrumada. E eu agora que eu estou aprendendo a me arrumar bem. Agora. Estou crescendo. Estou aprendendo. Sabe o que me convenceu, além da igreja? Me convenceu que eu li umas 15 vezes em Provérbios. E Provérbios diz assim, ó. Vista-se bem e use perfumes. Eu disse, tá bom, Senhor, tá bom. Ô, Jesus, não é a pastora Cris, que é estilista de moda e está dizendo para andar bem arrumado. Pastor Rob é difícil de acompanhar. Difícil. Eu vou tentando, mas ele vai se escapando. É muita moda, não consigo. Então a excelência, irmão, é uma demonstração de quem nós somos. Mas não é para tentar impressionar ninguém, não. E nós vamos ser excelentes, irmão. Porque quando a gente honra a excelência que Deus nos dá, quando a gente honra o Senhor com a excelência nos recursos que a gente já tem, o Senhor vai nos dando mais recursos. A excelência não vai mudar, mas os recursos vão mudar. E um dia, quem sabe, você veja cadeiras estofadas dentro da nossa igreja.
Um dia que, sabe, você veja um ambiente, um som de cinema e muita gente vai se conflitar. Você não, porque você está aprendendo hoje. Mas muita gente vai se conflitar, porque vai dizer, meu Deus, mas para que tudo isso, gente? Podia pegar uma cadeira dessa, vender e dava 10 sacolão para os pobres. Isso é papo de Judas, irmão. Judas é que vê a mulher, a Maria, derramando vasos de alabastro diante de Jesus e diz, dava para pegar esse dinheiro e dar para os pobres. Você não está pensando nos pobres. É que você não entende excelência. Você não entende que aquela mulher guardou dinheiro de um ano inteiro, porque ela queria ser excelente diante do Senhor. E aí você também não lê a Bíblia, porque no templo de Salomão, os caras pisavam em ouro no chão. Porque as paredes eram revestidas de ouro. E eu vou te dizer outra coisa, a igreja, ela influencia muito na nossa forma de viver. E a igreja sim precisa ser excelente, porque ela influencia a nossa vida. E nós precisamos lutar pela excelência da igreja, para impressionar alguém, irmão, nós não queremos impressionar ninguém, irmão. Ninguém, nós não estamos querendo provar nada a ninguém. Você acha que nós estamos querendo parecer bonito para a sociedade? Nós somos mais excelentes do que a sociedade, irmão. Nós somos mais excelentes que os ricos de Criciúma. Nós somos filhos de Deus. O céu é excelente, gente. Você sabe que a cidade, a Nova Jerusalém, que nós vamos morar, a gente vai caminhar sobre ouro? Sobre pedras preciosas. Os muros são de jaspe, tem um bocado de pedra, e é muro largo e grande. Irmão, se acostuma com a excelência aqui, porque no céu, na cidade onde nós vamos morar, vai ser muito excelente. E o Evangelho é a nossa oportunidade de viver, de adiantar, né? Viver o futuro agora, de viver as bênçãos do Senhor, que ainda hão de chegar plenamente para nós hoje. Então, nós não estamos tentando impressionar ninguém, nem provar nada a ninguém. Sejam humildes. Humildade é a força vital da nossa cultura de honra. Humildade é a força vital da cultura de honra. Você nunca vai conseguir honrar alguém se você não for humilde. É a humildade que precede a honra. A humildade é que faz com que você consiga honrar de corpo, de alma e de coração. É a humildade que faz você trilhar o caminho da honra. Mas se eu não sou constrangido pelo Senhor pela humildade, eu não consigo honrar as pessoas. E para quem não é humilde, gente, toda honra é uma bajulação. Para quem não é humilde, toda honra é uma bajulação. Porque não cabe na sua cabeça que alguém está sendo honrado. Não cabe para você assim, não, está bajulando. Bajulação, qual é a diferença de honra por bajulação? Bajulação tem um interesse, honra não tem um interesse, honra tem a humildade que precede. Eu honro porque eu entendi que eu preciso ser humilde, e logo eu sendo humilde, eu vou honrar o meu irmão, porque eu não honrar o meu irmão é honrar a Deus, e eu quero honrar a Deus, logo eu preciso honrar o meu irmão. Porque eu não posso ficar sem voz aqui cantando para Deus, dizendo que Ele é digno de tudo, quando eu digo que o meu irmão não é digno de nada. Porque se eu não me movo para honrar o meu irmão, não adianta eu me desgastar tentando honrar a Deus, porque Deus quer que eu honre o meu irmão. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Então o apóstolo Paulo está dizendo para nós, sejam humildes. Sejam humildes. E eu li um livro, e eu comecei a ler ele de novo, porque ele tem me amassado, assim. E parece um livro ungido, assim, parece um livro ungido. É um pastor africano, lá de 1800, Andrew Murray. E, gente, que livro ungido. Eu não sei se é porque eu sou muito orgulhoso, e daí estava trabalhando muito em mim. O nome do livro é Humildade, a Beleza da Santidade. Que livro que eu li ele e eu chorei ele inteiro. Eu me senti assim, Deus me amassando. Sabe, Deus me amassando. Né, tadinho do vaso, tirando, né, as imperfeições do vaso, ele me amassando. E o Andrew, ele diz assim, ele conceitua a humildade assim: humildade é o senso do completo nada a ser, que vem quando vemos como Deus é verdadeiramente tudo, e no qual damos caminho a Deus para ser tudo. Vou deixar tu ler agora aí.
Humildade é o senso do completo nada ser que vem quando vemos como Deus é verdadeiramente tudo. Então nós só encontramos humildade em Deus. E como nós encontramos humildade em Deus? Quando nós vamos percebendo que em Deus nós não somos nada e Ele é tudo. Então a humildade é alcançada a partir do momento que eu me achego a Deus e começo a compreender que eu não sou nada diante dEle. Não necessariamente dizendo para Ele que eu não sou nada, porque não é para você se depreciar diante de Deus, até porque Deus já sabe que tu não é, né? Até porque a Bíblia já diz que você é um sopro. Né? A vida do homem é como uma flor que nasce agora e já vai. Sua vida é um sopro. Mas não é isso. Deus não precisa que você se deprecie diante de Deus. Ele já sabe quem tu é. O Senhor precisa que você tenha uma profunda convicção que diante dele você não é nada, mas Ele é tudo em você. Assim como o apóstolo Paulo diz, que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu não sou nada, eu estou me esvaziando. Estou me esvaziando de mim mesmo. Eu estou me esvaziando, e quanto mais eu me esvazio diante de Deus, mais o Senhor me enche dele. E a glória da humildade, gente, não é ser honrado entre os homens, mas é ter mais de Deus na sua vida. Porque senão você vai ler Provérbios e vai pensar assim, a humildade, né, o orgulho precede a ruína, mas a humildade precede a honra. Então eu vou fazer comportamentos humildes para que eu seja exaltado. Humildade não é simplesmente comportamento. Humildade é um entendimento profundo que diante de Deus você não é nada e que você não tem nada para oferecer a Deus, senão, como diria o morado, uma fome e uma sede. Ou como diria o salmista, que a única coisa que você tem para oferecer a Deus é um coração contrito. Essa é a única coisa que nós temos para oferecer a Deus, um coração contrito. E quando nós oferecemos um coração contrito a Deus, não há nada que o Senhor não possa fazer através da nossa vida. Porque quando nós compreendemos diante de Deus que nós não somos nada, nenhuma glória será nossa. Nada do que nós fizermos e empreendemos vai ser uma glória nossa, porque a gente já entendeu em Deus de que nada é nosso, tudo é dele. E tudo é para Ele, e Ele é digno de tudo. E tudo que eu faço é para honrá-lo, porque eu entendi que a humildade me aproxima mais dEle. E que no final o importante da minha vida não é o que eu faço, é o quanto eu me aproximo de Deus. Então a igreja do Senhor, uma cultura de honra, é para que eu me aproxime mais do Senhor, é para que eu entenda algumas coisas através da vida dos meus irmãos. E que olhando eles e me inspirando neles, eu compreenda como chegar mais perto do Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, a medida da estatura do varão perfeito. Para que eu seja mais parecido com Jesus, eu preciso caminhar com vocês. Eu preciso aprender com vocês. Considerem os outros mais importantes que vocês. Em nossa cultura de honra, eu sempre vou considerar você mais importante que eu. Se eu já descobri que eu não sou nada diante de Deus, eu percebi que na verdade você é mais importante do que eu. Porque se eu descobrir que eu não sou nada, logo você é alguma coisa. E aí você é mais importante que eu, você é superior do que eu. O apóstolo Paulo diz em Romanos que a gente deve preferir os nossos irmãos em honra. Logo, quando você olha para qualquer irmão que está aqui dentro, você entende que a maneira de honrá-lo é entender que ele é superior a você. Então o seu irmão é mais importante que você. O seu irmão é mais importante que você. E não é necessário você se inferiorizar, não é necessário você se diminuir. Porque às vezes o nosso orgulho faz a gente preferir se depreciar e se inferiorizar a ter que declarar a superioridade do outro. Eu estou procurando um atleta aqui, Nenel, Emanuel. Emanuel é um cara forte, disciplinado na academia. Aí está eu e o Emanuel, vamos num concurso de bodybuilder. Aí, Michele, não ri assim. Aí foi eu e ele no concurso de academia, o pessoal foi julgar, nós dois, aí olhou para ele, um barrasco, né? Um tanque de guerra, olhou para mim, glória a Deus, aleluia. Uma pessoa boa, né?
uma pessoa simpática. E aí ele ganhou o prêmio da academia. E aí eu falei assim, mas também, né, competindo comigo, uma pessoa, eu trabalho no computador o dia inteiro sentado, também eu sou sedentário, também competindo comigo, é claro que ele ia ganhar, olha com quem que ele está competindo. Quer dizer, eu não estou declarando a superioridade dele, eu estou declarando a minha inferioridade. Isso é um orgulho diabólico, gente, do inferno, que vem direto do inferno. Porque às vezes a gente prefere se depreciar a honrar o nosso irmão. Às vezes a gente prefere se jogar assim na lama, a falar assim, não, mas é porque ele é disciplinado, come direito, faz as coisas corretas, está há 10 anos, 15 anos, 20 anos disciplinadamente, todo dia na academia, está fazendo, está trabalhando, está conquistando. Às vezes a gente procura no nosso coração razões do porquê o nosso irmão está crescendo mais do que a gente. E em vez de louvar o irmão e dizer assim, glória a Deus, irmão, poxa, tu está empreendendo, deu certo, pô, foi rápido, cara, mas glória a Deus, o Senhor te abençoou, né? Porque provavelmente essa pessoa tem um diferencial. Aí a gente, não, mas é porque, olha só, não, mas é porque também, olha o que ele teve, olha a ajuda que ele teve, olha onde ele está. A gente começa a achar justificativa, gente. E aí, às vezes, a gente prefere você já entendeu, né? Você prefere se depreciar a honrar os irmãos. A gente não pode fazer isso. Os nossos irmãos são mais importantes do que a gente tem que louvá-los. Quando você vê o irmão que foi abençoado, glória a Deus, aleluia. Irmão, me ensina também, eu também quero. O que tu fez? Me dá uma dica, me dá uma chave, me dá um hack, me dá alguma coisa aqui, me ajuda aqui. Para eu entender o que você fez, porque eu também quero essa bênção, eu também procuro, eu também estou nesse nicho, estou nesse ramo, eu quero crescer também, igual você está crescendo. Como que faz? Honra, irmão. A gente perguntar para as pessoas como elas crescem é uma honra, tá? É honra. Como é que faz? Não te deprecia, irmão, não te deprecia. Isso é obra-prima do Senhor. Apóstolo Paulo diz, o Senhor te fez com as próprias mãos, você é uma obra-prima. Você é uma obra-prima, não te deprecia, mas aprecia os teus irmãos. Não precisa te depreciar, mas aprecia as pessoas ao seu redor. Está acabando. Não procurem apenas os próprios interesses, mas não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Em nossa cultura de honra, eu não posso me preocupar apenas com os meus interesses, mas também com os interesses dos meus irmãos. Veja, o apóstolo Paulo não está falando para ti se despreocupar das tuas coisas, para ti ser indisciplinado, para te deixar as coisas, né, de qualquer maneira na tua vida, porque você tem que se preocupar com os outros. Cuida com isso, irmão. Porque às vezes isso é justificativa para as coisas que deram errado na tua vida. A igreja não é justificativa para você deixar a tua casa em desordem. Você precisa e você tem condições de ordenar a tua casa e ainda ajudar na igreja. A igreja nunca pode ser uma desculpa, irmão. Se você está deixando a sua casa em desordem por causa da igreja, nós temos um grande problema, que você vai se frustrar muito e depois você vai dizer que a igreja te feriu. Porque você não está cuidando da sua casa. Você precisa sim se preocupar com os interesses da sua casa e da sua família, mas também com os interesses de outras famílias. Mas primeiro, como Deus disse para o rei Ezequias, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Ezequias não entendeu o que Deus falou para ele. Queria viver mais, mas não botou em ordem a casa dele. E o filho dele foi um dos piores, ou o pior rei de Israel. Então a igreja nunca é uma desculpa para a gente não viver corretamente dentro da nossa casa. Para a gente não ter os recursos dentro da nossa casa. Temos que honrar a igreja do Senhor. Temos que trabalhar sim, e trabalhar desgasta mesmo. Trabalhar consome o nosso tempo, trabalhar cansa mesmo, não tem problema. Temos que honrar a igreja do Senhor, mas temos que honrar a nossa casa. Temos que se preocupar também com os interesses da nossa família e depois se preocupar com os interesses da igreja, das outras pessoas, olhar para o nosso lado. Perceber que as pessoas que eu posso ajudar, sempre existe alguém dentro da igreja do Senhor e até fora, mas sempre existe alguém, que o apóstolo Paulo diz para a gente preferir ajudar os da fé primeiro.
Sempre tem alguém, irmão, que ele necessita da tua ajuda. Por menos que você possa dar, aquele menos para você, na verdade, é muito para o teu irmão. Então você tem que perceber os interesses das pessoas. E que você tenha, sim, alguma coisa a contribuir, seja com dinheiro, seja com aconselhamento, seja com direções, seja com ajudas, seja com indicações. Eu gosto muito quando alguém vem para mim e pergunta, né, você sabe quem faz isso? Daí eu digo, eu sei. Aí eu procuro alguém da igreja e falo assim, sei, é esse irmão aí. Esse irmão aqui, é o melhor. Vai lá e faz com ele, que é o melhor, nem procura outro. Vai lá e faz. Eu, assim, quando eu faço coisa com o irmão, eu nem peço desconto, né? Uma vez eu aprendi com o irmão, que eu fui comprar um negócio dele, e eu falei assim, ô irmão, faz um desconto, né? A gente é irmão, faz um desconto. Aí sabe o que ele me falou? Ele diz assim, ora a Deus para Deus te dar o dinheiro para me pagar. Glória a Deus, irmão, entendi. Obrigado. Obrigado por você ser tão carinhoso de me ensinar, né? Obrigado, muito obrigado. Vou levar para a vida, tu vê. Isso aí já faz para mais de 10 anos, irmão, que esse irmão me deu assim, mas ele me deu em amor, não foi em amor. Ele falou assim, Neto, ora para Deus te dar esse valor. Não deprecie o meu trabalho. Nós somos irmãos. Se eu cobrar mais caro, na verdade tu está me ajudando. Está semeando na minha vida. Então, mas eu quero dar desconto. Glória a Deus, aí tu é uma benção, irmão. Tu quer dar desconto para os irmãos? Glória a Deus, da tua parte. Eu vou aceitar se tu me der desconto. Mas eu não vou te pedir. Não vou te pedir. Digo eu, não o Senhor, como diria o apóstolo Paulo. Então, em nossa cultura de honra, eu não posso me preocupar apenas com os meus interesses, mas também com os interesses dos meus irmãos. Com os seus interesses. E por último, irmão, ter a mente de Cristo é o que te fará fazer parte e permanecer em nossa cultura de honra. Ter a mente de Cristo é o que te fará fazer parte e permanecer nessa cultura de honra. Sem a mente de Cristo, irmão, sem a mente de Jesus controlando as nossas ações, as nossas intenções, as nossas atitudes, o nosso comportamento, sem o Senhor sendo o iniciador das coisas boas na nossa vida, irmão, nós não somos nada. Jesus disse está no The Chosen, para o fariseu que era meio bonzinho, esqueci o nome dele. Jesus disse para ele, Nicodemos, o espírito gera espírito, mas a carne não gera espírito. As coisas espirituais têm um início em Deus, não tem um início na nossa carne. Elas iniciam de dentro para fora. Então, ter a mente de Cristo é o que nos fará viver uma cultura de honra. Ter a mente de Cristo é o que vai nos impulsionar. No sentido da nossa aproximação com o Senhor, no sentido do nosso amor com os nossos irmãos. Fique de pé. No final, gente, o que nós queremos é ser parecidos com Jesus. No final é que nossa vida exale o bom perfume de Cristo. No final é que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus, não vejam nós. Que elas sintam, que elas experimentem, que elas compreendam o amor de Deus. Que nós sejamos canais, que nós sejamos vasos de barro, mas que contenham uma excelência, um tesouro excelente. Feche os teus olhos. Como onde são meus olhos, vamos abrir.
vida, usa-me, Senhor, usa-me. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, não confessou publicamente o Senhor como Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levante as mãos. Que ainda não veio aqui na frente, declarou diante da igreja, diante dos céus, Jesus como Senhor e Salvador. Existe alguém que deseja fazer isso nesse momento? Levante sua mão. Glória a Deus. Faça assim com a sua mão. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, traz um refrigério ao teu povo, Senhor. Traz um refrigério, sonda e esquadrinha o nosso coração, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, ministrada, trabalhe, Senhor, e se aprofunde até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Que ela vá além, Senhor, e mais profundo que a gente possa imaginar. Que ela converta o nosso coração a Ti, Senhor. Porque quando a Tua palavra nos converte, nós nos convertemos. Age no coração dos meus irmãos, Senhor, e nos transforma, para sermos usados por Ti, Senhor. Para termos a Tua mente, Jesus, para glorificarmos e honrarmos o Teu nome. Em nome de Jesus eu abençoo os meus irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.